Desde já agradeço a presença de todos os senhores da Secretaria de Fazenda, que gentilmente nos concederam esse tempo, a fim de esclarecer temas que são bastante interessantes e de muita importância para o setor produtivo. Cumprimento a todos e a todas, peço que Deus abençoe essa reunião e todo o resultado dela. E quero lembrá-los que esse evento, ele é parte da nossa reunião ordinária, a 364ª reunião, embutido o tema de maior relevância que nós trataremos aqui, sobre a Lei 5558, que tem causado uma certa apreensão nos grupos empresariais, no setor produtivo de forma geral, e que, hoje, com a gentileza nos dada pela Secretaria da Fazenda, nós teremos aqui a possibilidade de alguns esclarecimentos, dúvidas e etc. O tema é a Lei 5558, 2015, que estipula, e os senhores verão numa breve apresentação, o recolhimento da diferença de alíquota, limitada a 5%, nas compras feitas fora do Distrito Federal e que entram no território do Distrito Federal e que atinge de forma direta, que será explicada aqui, existe alguma questão de arguição de constitucionalidade e que certamente será colocado, atinge as optantes do Simples, notadamente obra embutida em micro e empresas de pequeno porte. Ela gera, obviamente, como toda novidade tributária, carrapato em festa, né? Não tem como não ouvir um ai, 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 ui, 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 e é natural, o setor produtivo está sobrecarregado, e é um momento onde a ferida está um pouco na pele e qualquer alteração, e, no caso, aí, tanto da alíquota em si, que gera um ônus tributário um tanto maior, ainda há alguma complexidade, ou, no mínimo, um adicionamento à complexidade nas formas de lançamento e questões contábeis, mas é muito bom poder estar aqui discutindo esse tema e com a autoridade adequada para discutir esse tema aqui dentro. Convido o Dionísio Cerqueira, nosso assessor de presidente, para iniciar a apresentação, com brevidade, e aí nós faremos a recomposição da mesa já. Senhoras e senhores, boa noite. Nós preparamos uma apresentação bem breve sobre a lei, no intuito de possibilitar um alinhamento dos senhores em relação ao que foi feito pela federação e quais foram as preocupações que foram levantadas em virtude da apresentação, da publicação dessa lei. Vamos ver se eu acerto aqui. Opa. Então, a lei 5558 de 2015, ela institui a cobrança diferencial de alíquota por parte das micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. E aí, então, é que gerou toda uma preocupação do setor empresarial em relação à aplicação dessa lei, né? Bom, a lei ela fixa, né, um imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual nas operações com mercadorias provenientes aí de outra unidade federada. E aí inclui os optantes do Simples Nacional. Esse imposto ele corresponde aí a uma alíquota de até 5% sobre o valor da operação. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 37.127, agora de 2016. Após a publicação dessa lei, né, a Fibra começou a receber algumas demandas nessa linha, né, dizendo que a lei iria gerar uma insegurança jurídica aí por parte das micro e pequenas empresas, sobretudo no cumprimento dessa legislação. Prejuízo ao mercado, né, encarecimento dos produtos, os senhores são empresários e sabem muito bem, né, quantificar aquele segundo item ali. A dificuldade para o cumprimento dessa legislação, que a micro e pequena empresa, que é optante do Simples, ela paga apenas uma taxa mensal. E agora, devido a ela ter que destacar esse percentual aí de 5% nessas operações, isso vai gerar uma complexidade, né? E aí elevou a burocracia para as empresas, né? Existe um levantamento feito que diz que as novas regras aumentam de 5 para 12 os passos
para a emissão da nota fiscal. Bom, o que a Fibra fez? Inicialmente, em 2015, no segundo semestre, a nossa assessoria legislativa identificou essa lei na Câmara Legislativa, essa proposta de lei. E aí trouxe para a Fibra, ela foi discutida e lá foi verificado um provável impacto sobre o setor industrial, sobre o setor de comércio, né, já estava claro. E aí, então, procuramos a Secretaria de Fazenda, a presidência da Fibra, e foi colocadas as preocupações em relação à aplicação dessa lei. Ela correu, foi aprovada, né, e em 2016 nós continuamos trabalhando com o intuito de trazer maiores esclarecimentos à Secretaria de Fazenda e ao governo em relação aos impactos que essa lei iria trazer sobre o setor industrial. Nós elaboramos uma consulta tributária, encaminhamos à Secretaria com alguns pontos que nós vamos colocar aqui e começamos um diálogo com os atores envolvidos nesse processo, né? Procuramos trazer mais empresários para dentro dessa discussão. Ampliamos aí as janelas de comunicação, inicialmente era a Cefaz, ampliou-se ao GDF e a Confederação Nacional da Indústria. Na última reunião que teve da Comissão de Assuntos Tributários, esse tema veio à tona, nós sugerimos, e até então, até mesmo a Fiesp não identificava tanto reflexo para o setor industrial, sobretudo as grandes empresas também, que aumentou a complexidade delas em relação às suas vendas para estados, como, né, no caso, o Distrito Federal, sobretudo para aquelas empresas que não são contribuintes do ICMS, né? O assunto lá vai ser tratado na esfera de diretoria para verificar se a CNI adere ou se ela mesma entra com a ADIM contra essa legislação, né? A nossa consulta tributária ela teve como foco esses 5 pontos aí, né? A aquisição de matéria-prima para alimentar o processo produtivo, ela pode ser considerada uma mercadoria, né, para fins de apuração do imposto. Em algumas análises que nós fizemos e consultas, é colocado lá que não, né, que mercadoria é uma coisa para fim comercial e o insumo não poderia ser considerado como mercadoria, uma vez que ele vai compor o produto final. E aí ele vai descrevendo uma série de outras coisas, como aproveitamento de crédito, que essas micro e pequenas empresas não está claro, me parece que não teria como fazer, né? Bom, e nesse caso, como se daria essa escrituração fiscal, né, desse processo? No caso em que, né, a lei também menciona a possibilidade de redução da base de cálculo do imposto para que a cobrança do diferencial do alíquota não ultrapasse a nossa alíquota aqui de 18%, né? A gente teve uma dúvida em relação a isso daí. Bom, haveria compensação de crédito por parte dessas micro e pequenas empresas? No regime normal, as empresas fora do Simples, elas têm a possibilidade de fazer essa compensação. Ela compra e aí ela vai acumulando crédito, né? No caso dessas micro e pequenas empresas, como isso ia acontecer? E como se dará esse processo, né? O que a gente mapeou aí que está acontecendo, existe uma carta que foi feita por 11 entidades, representantes de empresas, de micro e pequenas empresas, que foi encaminhado ao ministro da Fazenda, né? O SEBRAE coordenou esse processo aí. Existe uma ADIM formulada pela OAB que busca mais a vertente do comércio eletrônico, né? Mas já abriu a possibilidade aí também de se questionar essa outra parte. Então, o assunto está em discussão, ele não terminou com a publicação da lei. Praticamente, quase todos os estados fizeram o que o Distrito Federal fez, né? Criando essa lei para regulamentar esse diferencial de alíquota. Então, são essas as principais informações em relação a essa lei. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Para a Secretaria de Fazenda, é sempre uma oportunidade da gente estar fazendo esse debate frente a frente, com bastante transparência. Vamos tentar esclarecer, tentar deixar encaminhado alguma solução que, eventualmente, a gente não consiga dar a resposta aqui.
Nós viemos aqui com a equipe a mais preparada possível para a gente tentar sanar todas as dúvidas e espero que a gente tenha, ao final, um bom debate. Inicialmente, eu gostaria de dizer, fazer, de fato, um nivelamento. Eu acho que todos aqui, de alguma forma, estão operando com a legislação tributária em algum momento, né, sendo vocês do setor produtivo, mas a gente gostaria de fazer essa distinção. Nós tivemos, de fato, 2 momentos novos do ICMS, um particularmente aqui em Brasília e outro em nível nacional. Quando a gente fala da alteração em nível nacional, nós estamos falando da Emenda Constitucional 87, de 2015, que criou uma receita nova para o Distrito Federal e para todos os entes no Brasil que fazem aquisição de produtos, seja aquisição pela internet, seja por telefone, enfim. Todas as operações interestaduais no Brasil hoje, onde o polo final dessa mercadoria você tenha uma pessoa física, você tenha uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou um órgão público, esse ICMS, antes concentrado na origem, passa a ser compartilhado em fases transitórias. Então, nesse primeiro ano, o Distrito Federal terá direito a 40% desse ICMS. Como funcionava isso? Uma pessoa não contribuinte do ICMS adquiriria uma mercadoria em São Paulo, uma geladeira, um computador. No caso dos órgãos públicos, um avião, um helicóptero, um barco. E esse imposto, então, ele ficava todo lá no estado de origem, tributado pela alíquota interna desse estado. Coisa, então, que nós desconhecíamos, que não era campo de atuação do fisco distrital. Então, a partir de 16, já não funcionará mais assim. Esse produto, que antes, então, para a gente poderia ser até desconhecido, porque não era importante para a gente, porque ele não geraria nenhuma receita naquele momento. Então, a partir de janeiro, essa mercadoria passa a ser tributada pela alíquota interestadual. Nós temos 2 alíquotas interestaduais no Brasil, que é de 12% e de 7%, dependendo da origem da mercadoria. Muito bem, então essa mercadoria agora passa a ser tributada pela interestadual e a diferença entre essa alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino passa a ser uma nova tributação, um novo dinheiro para o estado de destino. Ele vai vir pausadamente, mas ele passa a ser nosso. Então, um exemplo concreto, uma mercadoria adquirida em São Paulo, um computador, por exemplo, era tributada a 18%, esses 18% ficavam integralmente em São Paulo. A partir, então, de janeiro de 2016, essa mercadoria passa a ser tributada a 7% e os 11% passa a ser do Distrito Federal, que virá de forma parcelada até o final do processo em 2019. Então, essa é a nova realidade do comércio interestadual, cujo consumidor final não seja contribuinte do imposto. Então, essa foi a novidade nacional. E o que isso gerou? Gerou uma dificuldade tremenda, porque quem está vendendo tem que conhecer o que tem lá na origem, desculpa, o que tem lá no destino. Até então, ele olhava para a legislação do estado de origem, agora ele tem que olhar para a legislação do estado de destino. Essa é a dificuldade. Bom, se eu não sou inscrito lá naquele estado, se eu não sou obrigado a cumprir a minha obrigação tributária, operação a operação, nasce a segunda dificuldade. Eu tenho que fazer o pagamento nota a nota. Então, essa é a dificuldade que as empresas do Simples Nacional estão sofrendo, essas que estão aqui no Distrito Federal, que têm um mercado fora, essa é a dificuldade que está sendo, que tem que ser superada nesse momento. Bom, essa questão ficou liminarmente suspensa pela última decisão no STF, na ADI 5464, que foi concedida liminar na semana passada. Então, as empresas enquadradas no Simples Nacional estão com essa obrigação tributária suspensa até a decisão de mérito lá da decisão. O que significa dizer, então, que, nesse aspecto da Emenda Constitucional 87, não há exigência
dessa tributação pelas empresas do Simples. O Distrito Federal, então, nós devemos estar publicando isso em breve, quando a decisão for publicada, vai se abster, então, de fazer essa cobrança. O que significa isso? Que as empresas do Simples, fora do Distrito Federal, que eventualmente venham a vender nessa situação, não serão tributadas pelo fisco distrital, até o julgamento final. Hoje, nós fizemos uma segunda resposta da segunda ADI, foi proposta uma segunda ADI. Nessa ADI, ele faz um questionamento realmente da legislação como um todo. E a principal alegação é de que o que foi disciplinado no convênio 93 deveria ter sido disciplinado por uma lei complementar. Então, esse é o debate que está sendo feito. O relator é o ministro Toffoli também. As secretarias de Fazenda estão prestando as informações, nós estamos prestando as nossas amanhã. Então, há um novo embate jurídico sobre a emenda constitucional 87, que a gente vai ver o que vai acontecer ao final do processo. Quanto a isso, o interessante para o Distrito Federal e para a gente, que é daqui, e com certeza a gente guarda um sentimento positivo pela cidade, o que a gente pensa da emenda constitucional 87? Ela não trouxe, apesar de todo o embaraço, e nós aqui na Secretaria tentamos mitigar ao máximo esse embaraço, ela significa um dinheiro novo para a cidade. Então, nós mandávamos todas as nossas rendas para fora do Distrito Federal. Cada compra que nós fazíamos pela internet ou por qualquer outro meio, em outro estado, a tributação ficava toda lá. Isso funcionava, inclusive, para a construção civil, depois do entendimento, alguns anos atrás, de que a empresa de construção civil não é contribuinte do ICMS. Então, a tributação ficava integralmente lá. Então, toda a construção civil no Distrito Federal, ao longo desses últimos anos, simplesmente a gente mandava a renda para fora. Então, essa emenda ela veio corrigir isso em parte. Então, é importante para a gente tem uma expectativa de 375 milhões, agora vamos ter que refazer as contas, tendo em vista as ações, e, ao final do processo, chegaria a aproximadamente 1 bilhão e alguma coisa, 1 bilhão e 200 milhões, ao final lá de 2019. Então, esse seria o dinheiro novo para o Distrito Federal e um dinheiro sem aumento de carga tributária. Então, a emenda constitucional 87, a gente pode estar tentando mitigar as obrigações acessórias que também geram custo, que gera custo também para as empresas. Então, essa é uma questão que a gente pode trabalhar na questão da obrigação tributária. Bom, dito isso da emenda constitucional 87, nós vamos aqui para o DIFAL, ou a diferença das alíquotas do Simples Nacional. Não é um assunto novo. O DIFAL ele existe desde a Lei 123, né, lá de 2006, né, em vigor a partir de 2007, me corrija aí se eu estiver equivocado. Então, na verdade, a previsão da cobrança da diferença das alíquotas ela está prevista desde 2007. O Distrito Federal nunca fez. Né, São Paulo iniciou essa cobrança em 2014, os estados do Nordeste cobram essa diferença há muitos anos, e nós fizemos essa cobrança agora a partir de 2016. O que é que nós temos? Muito embora a gente compreenda que isso não atenda a diversidade da atividade empresarial. Mas nós tínhamos e temos um problema muito sério, que é a diferença, a injustiça fiscal que isso causa. Uma empresa do regime normal, dentro do Distrito Federal, fazendo uma venda por Simples, é muito mais caro do que um Simples fazer uma aquisição fora do Estado, principalmente nos estados cuja alíquota é de 7%. Então, essa diferença gera um desequilíbrio e uma certa injustiça, dependendo da situação da aquisição. Então, foi nesse sentido, foi um dos pilares para a gente promover essa mudança. Não foi uma mudança conforme prevê a Lei Complementar 123, ela não foi feita na integralidade. Então, a Lei Complementar 123 ela prevê a cobrança da diferença, ou seja, se eu adquirir com 7 de São Paulo e a minha alíquota interna é 18, a diferença é 11. Né? Então, a lei, ao ser implementada, a gente fez uma limitação dessa para 5.
tentando mitigar um pouco essa diferença na competição entre as empresas, as que vendem aqui dentro para Simples e as que lá de fora vendem para cá. E, mais uma vez, com uma transferência de renda da cidade num volume bastante acentuado. Então, foram esses 2 pontos assim, que são mais... que, de alguma forma, nortearam a decisão, que trouxe alguns embaraços, porque ela foi feita de uma forma geral, linear, então ela está posta dessa forma. As situações específicas elas vão ter que ser trabalhadas numa agenda específica. Mas hoje, pegando o gancho ali das respostas e tentando já esclarecer mais alguma coisa, matéria-prima faz parte do processo. Então, é devido à diferença das alíquotas nessa aquisição também. Se nós formos na literalidade da Lei 123, a gente pode observar que ela prevê a aquisição de mercadorias na operação interestadual. Isso lá na lei complementar. Então, a gente trouxe ela para cá da mesma forma. Ou seja, se há um intuito futuro de que aquela mercadoria, seja ela processada de alguma forma, seja ela vendida pura por si só, ela gera a diferença das alíquotas para ser recolhida. A escrituração fiscal desse processo ela já está disciplinada lá na Portaria 210. Nós tentamos fazer o mais simples possível. Então, o pagamento do Simples continua como sempre, naquela guia única. Lá nós vamos fazer, o governo federal repassa esse recurso, tudo da mesma forma. Essa parte vai ser feita diretamente para o Distrito Federal. Nós criamos um código de ajuste, talvez isso não seja claro para todo mundo, mas assim, na contabilidade isso é um processo bastante simples. Então, foi criado um código de ajuste, que é o Código 115, lá dentro do livro fiscal, onde será informado que há esse código, que há esse ajuste, e o valor desse ajuste, e o valor a ser recolhido. Então, isso vai direto para o livro, o vencimento continua sendo junto com o processo normal, ou seja, do dia 20 do mês seguinte. Nós adiamos esse pagamento agora, excepcionalmente em fevereiro, para o dia 29, para que houvesse um período maior para adaptação. Então, assim, não há muito... Aparentemente pode parecer complexo, mas a gente fez de uma forma bastante simples, e acredito eu que a contabilidade não vai ter muita dificuldade em realizar esse trabalho, e a gente vai estar lá à disposição dos escritórios para poder fazer algum esclarecimento. Eu vou deixar a terceira por último, que eu estou processando ela aqui, mas vamos lá. 4. Haverá compensação de crédito? Não há compensação de crédito no Simples. Quando a gente fala dessa diferença de alíquota, assim, bem transparente e direto para vocês, nós estamos falando de um dinheiro extra. É um dinheiro novo. Se eu for permitir compensar, não vou arrecadar nada. Então, ele realmente é um a mais, é um percentual a mais em cima do que já se pagava antes. Isso é a contabilidade. Foi feito um estudo, há uma expectativa de receita em cima dessa lei. Todos os procedimentos do ano passado tiveram o objetivo de buscar o equilíbrio financeiro do Estado. Mesmo com essas alterações, ainda vai exigir alguns esforços para alcançar esse equilíbrio, e essa lei faz parte desse equilíbrio. Ou esse dinheiro que está sendo esperado em função dessa alteração virá do pagamento direto do Simples, ou virá indiretamente se o mercado interno conseguir, com esse equilíbrio da competição, que não chegou à integralidade dele, se conseguir, então, avançar dentro do mercado interno e fazer as vendas aqui dentro. Então, a nossa expectativa é que esse recurso venha desses dois movimentos. Nós estamos monitorando, provavelmente vocês receberam uma correspondência, alguém deve perguntar sobre isso, a gente vai explicar como é que foi. Nós estamos monitorando, criamos uma ferramenta específica, então a gente está monitorando em tempo real. Então, uma empresa do Simples que fez uma compra hoje ao meio-dia, eu já sei qual vai ser o procedimento com ela
antes dela receber a mercadoria, a gente já sabe que ela deve esse valor um pouquinho mais lá no meio do mês de março. Tá? Bom, como se dará esse procedimento? Está linkado ali com a 4, né? Então, se não há a compensação, estamos prejudicados aí na 5. Com relação à redução de base de cálculo, o entendimento inicial, eu acho que a gente poderia fazer uma discussão depois mais aprofundada, mas, inicialmente, a gente pode adiantar o seguinte: se há uma redução prevista para aquela mercadoria específica, essa previsão ela permanece para o cálculo do imposto. É essa a ideia que a gente procura trazer. Porque se aquele produto tem aquele benefício e aquilo é um DNA do produto, então aquela redução ela também vai se manter na hora de você fazer o cálculo diferencial. Essa é a ideia inicial. Rossini, os demais... Quanto a essa, continua como a terceira questão. Continua da forma como é aplicado hoje? A carga tributária, ela, por exemplo, vamos fazer uma suposição. Eu vou tributar 5%, que é a diferença da alíquota sobre 100 de um determinado produto. Essa é a memória de cálculo normal. Aí, vamos supor que esse produto tem uma redução para 50%, ou em 50%. Então, os 5% vai recair sobre os 50%. Essa seria a tese inicial. Corrige, Paulo, não é isso? Bom, Rossini, só um instante, uma coisa interessante. Para empresas do ISS, que são não contribuintes, não alterou em nada. A empresa do ISS, que fazia aquisição, ou que venha a fazer aquisição, na operação interestadual, ela teria que nos ajudar e exigir a guia do fornecedor. Isso seria a questão cidadã da empresa do ISS. Se eu estou adquirindo, vou renovar, sou um escritório de contabilidade, vou renovar meu parque de informática, consegui um preço bom lá em São Paulo. Você tem que exigir a guia da parte do Distrito Federal da empresa que está te vendendo. Porque, se você não exigir, ou ele vai pagar tudo para São Paulo, ou ele vai ficar com esse pedaço lá esperando que o fisco vá lá para poder fazer o pagamento. Então, qual é hoje a postura da empresa do ISS, a postura da pessoa física, a postura dos gestores de órgão público? Fez uma aquisição interestadual, dá uma olhada se o imposto do Distrito Federal foi pago. Essa que é a postura que a gente espera. Então, para o ISS, não há nenhuma das duas medidas, fora essa ajuda que poderia ser dada, não há qualquer outra implicação para a empresa do ISS. Bom, eu vou deixar os colegas, se alguém quiser fazer um comentário, então a gente poderia passar para as perguntas e a gente distribuiria aqui, se for o caso. Obrigado, secretário. Obrigado. Com certeza a sua apresentação foi bem esclarecedora. Eu pude, inclusive, diante de alguns esclarecimentos do secretário, até já sanei algumas dúvidas que eu tinha. Era óbvio, isso é particular, então, é só para esclarecer a questão 4 e 5. Não há como, e nem haverá nenhuma alteração no quantum de imposto, e, obviamente, a 5 não responde pela ausência da afirmativa na 4. Quero deixar aberto aos senhores, e o Pedro fará a tomada, para a resposta do esclarecimento dos nossos amigos aqui da Secretaria de Finanças. Boa noite. Os produtos substituição tributária terão essa incidência de 5%? Essa pergunta devia ter abordado, né? Ótima, realmente. Não, porque a substituição tributária, de fato, né, ela ignora a situação do Simples e faz a cobrança integral do imposto. Então, na verdade, quando você fala em substituição tributária, assim como também o antecipado, você já está tributando mais do que os 5% e mais a alíquota do Simples.
Então, assim, do ponto de vista de um planejamento tributário, seria mais interessante você estar nesse regime do que estar na substituição tributária. Porque a substituição tributária, a gente faz a cobrança integral, né? E lá na base de cálculo, na hora de fazer a declaração lá do Simples, você retira ele da base. Então, a substituição tributária já tributa acima desse valor. Então, o produto sujeito a ST, não há que se falar em diferença de alíquotas. Ok. A minha pergunta é com relação ao interesse tributário, no caso, que está sendo tributado em cima das empresas que compram e não das que vendem. Por exemplo, eu comprei um produto fora do Estado e eu recebi uma guia de diferença de ICM para pagar. Então, o interesse não é sobre a empresa que vende e não sobre a empresa que compra. E isso diminui a competitividade das empresas do Distrito Federal. Quando você fala em arrecadar, né, você tem que... A administração tributária ela vai sempre buscar uma estratégia, obviamente sempre baseada numa legislação, e essa parece até ser controversa, ou parece ser incongruente, mas ela não é. Ela busca cobrar de quem compra para equilibrar quem está vendendo, a situação de quem está vendendo. Então, se você é uma empresa do Simples, de uma mercadoria, obviamente são situações e situações, né? Mas de uma mercadoria comum, que você possa comprar aqui e possa comprar lá fora. Então, vou fazer uma suposição, bem grosseira, não vamos nem entrar na memória de cálculo. Essa mercadoria tem a alíquota de 18% de uma empresa do regime normal que vende aqui dentro. Se você comprar em São Paulo, ela tem uma alíquota de 7%. Se você comprar em Goiás, ela tem uma alíquota de 12%. E vamos supor que a sua carga tributária enquanto simples seja de 3,9%. Então, ao final, se você fizer um somatório dessas cargas, uma vez que não há crédito a compensar, você teria, comprando de São Paulo, 7 mais 3,9. Então, você teria uma carga total de 10,9. Se você comprar de Goiás, você teria 12 na interestadual, mais 3,9. Você teria 15,9. Desculpa, gente. Então, você teria 3,9. 15,9. Se você compra internamente de uma empresa nossa, você vai ter 18 mais 3,9. Então, você vai ter 21,9. Então, aonde que está a justiça disso? Então, o que é que acontece? Se você não busca um equilíbrio disso aí, você vai prejudicar o mercado como um todo. Então, hoje, você tem uma carga tributária, você poderia até ter pensado, né? A gente pensa também, mas só que a situação não permite, né? Reduz a da interna. Né? Então, assim, ao invés de cobrar 18 na interna, cobra 12, como alguns casos das optantes da Lei 5.005, que hoje abastece um percentual bastante significativo das empresas do Simples aqui dentro. Então, essa era a lógica. E outra coisa importante é que a legislação, nesse caso específico, ela imputa o comprador. Ela não imputa. Eu não teria a competência legal para fazer a cobrança desse contribuinte lá de fora. Há uma incongruência nisso? Há uma incongruência nisso. Existe uma legislação, acho que quem faz aquisição deve saber melhor do que eu. As empresas fornecedoras fora do Distrito Federal, elas têm tabelas. Tabelas para quê? Para saber qual o percentual de diferença de alíquota de que cada estado cobra. Então, o Distrito Federal, provavelmente, não vou botar uma certeza aqui, nós somos os últimos a fazer isso no Brasil. E a situação que exigiu isso. Então, nós estamos há 10 anos com a Lei 123 em vigor e nós nunca tínhamos feito essa cobrança, porque talvez tivéssemos tido momentos mais oportunos para ter feito isso, e não o fizemos. Talvez a gente tenha feito, do ponto de vista econômico das empresas, talvez a oportunidade, do ponto de vista empresarial, não tenha sido o ideal. O ideal, mas, do ponto de vista financeiro do Estado, acabou sendo uma saída para poder buscar esse equilíbrio. Optando pelo Simples Nacional, que tem os produtos descritos no anexo 8º, devo recolher na forma de diferencial de alíquota ou não devo recolher em virtude dela participar, acho que é até complicado falar isso, da questão da lista da fibra, se eu devo ou não recolher. A pergunta
assim, que uma dúvida muito importante para mim. Vou ser bem direto. Antecipado não conversa com diferença de alíquota. Substituição tributária não conversa com diferença de alíquota. Onde há um, não há o outro. Ponto. Aí vem a lista. O que a lista faz? Ela afasta uma delas. Se uma foi afastada, a outra toma lugar. Então, é bem simples. Nunca vão estar juntas. Se a lista vier e tirar o antecipado, vai prevalecer o diferencial. Tá bom? Então, resumidamente, a empresa, optando pelo lucro presumido, ainda continua dispondo desse benefício. Do benefício de não recolher o antecipado na barreira. Se tiver na lista, sim. Perfeito. Tá? Perfeito. A segunda pergunta. Se tiver na lista, só para deixar claro. Se tiver na lista, você não tem um antecipado, você é empresa do Simples. Tem diferencial. Tem diferencial. Perfeito. Aproveitando a oportunidade, sua pergunta foi muito providencial. Essa lista Fibra inibe, aliás, é uma lista que há muitos anos está na Secretaria, ela inibe a cobrança antecipada, o que é muito bom. Nós já fizemos, inclusive aproveitando o reforço, que já é interesse do setor produtivo, nós já fizemos circular aos sindicatos um pedido de que renovassem ou informassem as suas bases desse benefício. E o retorno foi bastante pequeno. Eu tenho certeza que existe um monte de empresas aqui ligadas ao setor produtivo e industrial que têm recolhido antecipadamente sem precisar, ou seja, tem muita empresa dispõe de recurso de caixa antecipado sem a menor necessidade, bastando usar uma prerrogativa que cabe a todas as empresas ligadas ao sistema, obviamente vindo através do sindicato. Isso é uma exigência que nós fazemos, até porque quem tem a credibilidade adequada para atestar a empresa é muito mais o sindicato que a federação, isso é o papel da federação. Então, até peço aos senhores presidentes que façam uma divulgação mais ampla, que nós fizemos uma circular e aumentou quase nada essa lista. E isso é um bom benefício que o sindicato pode prestar para a sua base, na medida que você não tem desembolso para pagamento em antecipado. E, dependendo do tipo de empresa, a quantidade de compra é bastante significativo. Né? A outra pergunta? A segunda pergunta, se os produtos que estão no anexo 4º devo seguir o CONFAS ou o anexo? Bom, só fazendo um parênteses aqui a respeito dessa questão que foi colocada, ela tem uma importância tão grande, porque, ao contrário da substituição tributária, o antecipado, você ainda leva esse valor para a base de tributação do Simples. Então, o antecipado com o Simples chega a ser uma coisa de arrepiar. Então, hoje, quem paga antecipado e poderia não estar pagando, eu não sei nem como é que está sobrevivendo, porque ele está pagando em duplicidade. Não tem benefício no abatimento. Exatamente. Você é tributado integralmente e, quando vende a mercadoria, ainda é tributado pelo Simples. Bom, com relação ao anexo, nós realmente temos um rol de produtos que deixaram de ser passíveis de tributação pela substituição tributária, quando a empresa é do Simples, e nós, numa medida para deixar claro, para deixar para o contribuinte, nós publicamos a IN 01/2016, e nessa IN está publicada, está no site, é fácil de encontrar, nós listamos as mercadorias. Num futuro bem próximo, a gente vai passar essa lista para dentro do decreto. Mas, para evitar essa dúvida, e assim, se fosse para te responder de imediato, assim, vamos seguir o convênio, e não só o convênio, né, vamos seguir a lei 123, que foi alterada pela 147, que trouxe essa proibição. Eu não posso botar aquilo na substituição tributária. Então, nós publicamos lá a IN. Obviamente que falar de substituição tributária, falar de descrição de produto, vai ser sempre difícil. Então, vamos ter que trabalhar juntos e chegar numa lista. Nós publicamos uma lista, já recebemos alguns comentários, que a gente vai aperfeiçoando. Mas a lista existe, vamos seguir a lista, sem problema. Mais algum questionamento? Não havendo, gente, eu quero muito agradecer a todo esse grupo da Secretaria de Fazenda que esteve aqui
e certamente nos trouxe muitos crescimentos. A partir desse encontro, nós já temos, obviamente, vamos construir uma agenda de pleitos junto à Fazenda. Alguns já até citados aqui, inclusive um que nós podemos fazer, que de desligar a data do recolhimento do imposto tradicional, do pagamento do complemento, até para não ficar que fique 2 datas, tudo junto. Isso é uma questão, um problema, eu sei que o governo precisa de arrecadação até dia 30, até para cumprir compromisso com folha de pagamento, mas para o setor produtivo é importante que você tenha um desvinculamento dessas datas. Então, é uma possibilidade que nós vamos levantar para que você possa fazê-lo até o último dia útil do mês, por exemplo. E isso, eu acredito que é uma flexibilização razoável. E outros quesitos mais sobre a questão de insumo. Enfim, debates são para isso, para produzir a reflexão e uma solução, que isso não atende a todos, não atende plenamente, atende em parte. O setor produtivo tem que estar sempre reivindicando mesmo. Não tem. Nossas dificuldades são muito grandes porque nós não sejamos reivindicadores, nós estamos reivindicando o tempo todo. E isso nós faremos sim. Quero agradecer esse prestígio de termos recebido aqui esse grupo. Certamente nos honra bastante, até porque aqui temos se não resolvedores, aqueles que mais podem nos ajudar a equacionar algumas questões. Quero agradecer a todos os diretores e aos convidados, aos contadores que aqui estão, muito bom, enriqueceram muito nosso debate. Desejar sucesso a todos. Boa noite, encerrando pela presença de todos. Muito obrigado.